gente, boa noite. É um prazer receber vocês aqui no nosso 13º FEALC Think and Drink, edição que marca o encerramento do nosso calendário 2024, ano tão expressivo e promissor para nós da FEALC, para Piracicaba e região no contexto da inovação. Agradecemos a presença de todos aqui, os nossos convidados especiais dessa noite, e também registro as presenças do Cláudio Castanheira, CEO da Clark Modê para o Brasil e região andina, a Cássia Pimentel, diretora do Centro Mackenzie de Políticas Públicas e Políticas de Integridade, o professor Raul Gonçalves Lima, pró-reitor adjunto de Inovação da USP, o Fábio Gerlach, gerente regional do SEBRAE, e a professora Thaís Vieira, diretora da Exalc USP. Hoje a gente começou um tiquinho mais cedo, a gente vai alongar um pouquinho a nossa abertura, mas vai ser pouco, a gente promete, nossa tradicional. Então, eu já chamo aqui nosso anfitrião, representando a diretoria da FEALC, o professor José Baldim Pinheiro, para formalizar o início das atividades nesse dia tão especial, lembrando a todos que, como nas edições anteriores, o evento vai ser gravado e, em breve, a reprodução será disponibilizada nos canais da FEALC. Obrigado. Boa noite a todos. Muito bom ver todos vocês aqui, principalmente poder contar com a academia, o setor privado juntos, unindo forças e esforços em prol de reflexões e movimentos que fomentem a pesquisa e o desenvolvimento do nosso país, especialmente no segmento agro. Agradeço em nome da diretoria, dos nossos conselhos e equipe, a presença de todos os convidados para a roda de conversa sobre parcerias e inovação. Professor Luiz Henrique Catalani, coordenador da Agência USP Inovação, a USPIN, Felipe Daltro, diretor sênior de marketing para o Brasil, Paraguai, na Corteva, Dr. Rafael Saravalli, procurador jurídico da USP, que fará a mediação. O FEALC Think and Drink se consagrou como um espaço de diálogos acerca de temas relevantes para o ensino, a pesquisa e a inovação. Tivemos a honra de receber grandes nomes da academia, do agronegócio, agregando conhecimento e fortalecendo o intercâmbio de ideias e experiência entre os participantes. Escolhemos trazer a inovação como mote para as edições deste ano, propositalmente para celebrar a parceria firmada no final do ano passado entre a nossa fundação e a OSPIN, e também para fortalecer e favorecer ainda mais a cooperação científica, a capacitação e conexão da academia com o mercado no âmbito da pesquisa, especialmente nas áreas de agropecuária e alimentos. Falar em parcerias para a inovação é contribuir e incentivar ainda mais o estreitamento das relações e reflexões neste contexto. Sabemos da posição de destaque do Brasil para atender às demandas globais, considerando a abundância de terras agricultáveis para o cultivo de alimentos em larga escala, a matriz de energia limpa e as riquezas minerais do nosso país. Mas é fato que, para atuar nessa posição de destaque, é imprescindível se preparar tecnicamente para enfrentar a evolução tecnológica que vivemos hoje. E, nesse sentido, são as pesquisas, a educação e a troca de conhecimento que farão toda a diferença. Para isso, e por isso estamos aqui. E vendo cada vez mais o Vale do Piracicaba, esse polo científico do agronegócio e inovação, se destacar, contribuindo no desenvolvimento de soluções que coloquem o país ocupando a posição que ele tem que ocupar. Neste ano, só aqui na cidade, o ecossistema abrigou grandes eventos. Na área de inovação, citaremos dois aqui já tradicionais, que tivemos o prazer de participar e colaborar. O AgriTech Meeting e o AgriTech Day, ambos já na 10ª edição, e que foram importantes para demonstrar o papel deste ecossistema para as startups e pessoas que ocupam hoje lugar de destaque em rankings mundiais, para assistir e acompanhar o impacto de suas soluções trazidas nessa tríade: tecnologia, meio ambiente e agricultura. Sabemos e reconhecemos esse potencial de destaque da nossa região
E não por acaso escolhemos a inovação como tema desta temporada do FEALC Think and Drink. Celebramos a parceria firmada em novembro do ano passado com a USPIN e materializando os trabalhos da FEALC no cenário da inovação, pelo acordo de cooperação, a FEALC está habilitada a promover a inovação junto às unidades da USP na região de Piracicaba, a partir do Escritório de Projetos e Inovação, dedicado à gestão da inovação e transferência de tecnologia, em linha com a política institucional e inovação da USP. É uma honra para nós receber aqui personalidades tão importantes nessa relação entre a academia, o mercado, o público e o privado, o conhecimento humano e a tecnologia firmando parcerias. E é muito gratificante para nós fazermos essas pontes. Agradeço mais uma vez a presença aqui dos nossos convidados para a roda de conversa sobre parcerias para inovação. Mas antes, porém, chamo aqui novamente a nossa gerente de relacionamento de projetos, Paula Rigoni, para apresentar o que foi realizado no ano de 2024 nesta perspectiva, reforçando a expressão que rotineiramente usamos para falar sobre a parceria com a USPIN, que é a materialização dos trabalhos FEALC em inovação em Piracicaba e na região. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, professor. Bom, gente, a ideia aqui é a gente aproveitar o público seleto, focado aqui no tema de inovação, para a gente poder demonstrar um pouco daquilo que a gente organizou ao longo desse ano na temática de inovação, para além do evento, né, que a gente vai passar aqui. Prestar contas e apresentar de uma maneira organizada é um spoiler do que a gente divulga já no nosso relatório de atividades, mas o relatório de atividades vai acontecer em abril, né, maio do ano que vem, 2025. Então, os resultados em inovação que a gente trouxe, para pensar um pouquinho, estão nesse relatório que está numa versão um pouquinho enxuta, para não tomar muito tempo aqui. Mas, para a gente, mais que gerir pesquisa, extensão e inovação, desempenhar papel de relevância no atendimento à comunidade acadêmica da USP na região. É assim que a FEALC pensa essa parceria e o olhar para a inovação. Nesse relatório, para a gente, o ano de 2024 consolidou a FEALC como uma ponte fundamental para o fortalecimento da relação entre a academia e o mercado, no estímulo e promoção da inovação, ampliando as oportunidades de financiamento e a cooperação científica. Esse relatório foi feito a algumas mãos. Opa! Então, passando muito rápido, em 8 de janeiro, a gente teve o reconhecimento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da FEALC, como Fundação de Apoio à USP. Era algo que estava enroscado na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e saiu já em janeiro, apontando para a gente o ano que a gente iria ter nessa direção. A FEALC conta com um programa de apoios que a partir de recursos próprios, né? A FEALC alavanca iniciativas dentro das áreas de ensino, pesquisa e extensão. Na área de pesquisa e inovação, foram 89 auxílios concedidos. A FEALC apoiou 62 pedidos para apresentação de trabalho em evento científico, 19 auxílios viagens. Pagamos nesse ano, estamos pagando 4 bolsas de iniciação científica e 4 projetos de pesquisa estão sendo apoiados junto com as unidades parceiras, Exalc, CNF e FISEA, num edital específico que foi lançado em abril para pesquisa e inovação. A área de abrangência do projeto, o tema eram temas multidisciplinares desenvolvidos pelas unidades parceiras, alinhado à Agenda 2030 nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Falando um pouco de eventos e parcerias, o FEALC Think and Drink, não dá para a gente não passar por ele. Em maio, a gente trouxe como nosso convidado, abrindo os trabalhos, o Rafael Carvalho de Fácio, que é o procurador do Estado de São Paulo. Ele atende os institutos de pesquisa ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
O Rafael, hoje, ele é uma referência, o doutor Rafael é outro doutor Rafael, né, 2 procuradores, ele é uma referência hoje para essa temática de inovação, encontrando caminhos, e tem sido um palestrante, uma posição de referência no Brasil em relação ao trabalho que ele tem feito na área de inovação. Em setembro, demos o nosso primeiro passo, trazendo uma pessoa do mercado. Né? Na nossa 12ª edição, trouxemos a Joanita Karoleski. Ela é membro do Conselho de Administração do Fundo JBS pela Amazônia e da Fundação Bung. Então, foi nosso primeiro passo. E hoje a gente dá o nosso segundo passo, trazendo também mais alguém do mercado, o querido Felipe Daltro, que está aqui com a gente, na parceria com o professor Luiz Henrique Catalani, e a gentileza do Rafael, que é foi nosso segundo palestrante da 2ª edição do FIAC Think and Drink. Para quem não sabe, eu registrei a presença do professor Raul, ele foi o nosso primeiro convidado do primeiro FIAC Think and Drink, que está aqui com a gente, prestigiando o nosso evento hoje. E aí, no FIAC Think and Drink, foram mais de 100 participantes, entre os acadêmicos, e aí uma série de eventos que viabilizamos esse ano. Fizemos o FINEP Day, para falar de financiamento para projetos de inovação em abril. Em junho, aconteceu o Encontro de Mulheres na Ciência e Tecnologia também. Falamos um pouco desse ambiente aqui em Piracicaba sobre essa perspectiva. Participamos em junho também da Oficina de Planejamento Estratégico com o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do município. Bem importante o fórum de conexão, o pessoal do SEBRAE que está aqui liderou essa ação. Depois participamos do SciBiz Conference, que teve a organização, lá, a liderança da Alspin na organização, e a Alspin também levou para o SciBiz o encontro Fortec Sudeste. O Fortec, vale a pena a gente fazer uma pausa aqui. O Fortec ele é o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Tanto o Fortec Sudeste como o Fortec Nacional, que eu vou falar um pouquinho para frente, eles trazem e discutem as melhores práticas sobre gestão de inovação. Então, um grande evento de referência, de trabalhar boa prática, de troca de experiência, de discutir desafios. Num convênio com a Mastera, a Exalc, USP e a FEALC, nós lançamos o edital Inovação e Negócios, focado para o apoio e aceleração de startups. O resultado foram 13 projetos inscritos, 8 classificados e 3 fundos de investimento comprometidos com a ação de alavancar essas empresas. Participamos e viabilizamos o encontro de membro da Agrovem, um grupo de venture capital na área do agronegócio. Fizeram um evento lá na economia da Exalc, que foi muito produtivo, mais de 100 investidores participando lá das discussões sobre biocombustíveis. Participamos do AgTech Meeting, o professor Baldin comentou, esse evento liderado lá pela PwC, que acontece aqui em Piracicaba, reuniu 1.200 pessoas em torno do tema de AgTech e inovações. A Alspin Roadshow, aconteceu esse evento aqui em Piracicaba em outubro, e o nosso desafio foi trazer toda a equipe da FEALC, da parte de pesquisa e inovação, para acompanhar, estar presente nesse evento, nos esforços de capacitação do nosso time. Apoiamos o AgTech Day, esse é o evento da nossa incubadora, que coloca para reconhecer a nossa incubadora com a força que ela tem, uma vez que passaram por ela grandes startups que estão aí no topo dos rankings, como o professor Baldin comentou. O Encontro Nacional Fortec, olha só nessa foto que a gente colocou, né? Como é que a gente garante que a exploração, a gente está explorando o potencial cheio, total, no serviço para a sociedade? Esse foi o padrão das conversas que tiveram lá no Fortec, muito produtivo. O professor Catalani estava lá, né, professor? E aí a gente não pode deixar de falar que na nossa operação, na essência da FEALC, no nosso dia a dia, na gestão administrativa dos projetos, do que acontece aqui em Piracicaba. Então, foram mais de 50 eventos realizados até novembro, e mais de 300 projetos iniciados em várias modalidades, como pesquisa, assessoria, programas, eventos, cursos e especializações. E aí a gente organizou aqui uma nuvem de palavras que mostra os esforços da academia em compartilhar e dialogar com a sociedade seus estudos. Então, esse aqui foram os temas só desses 50 eventos que a gente prestou apoio e que a gente vê
quanto que é indissociável o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação mesmo, né, nas diversas áreas que a gente atua. E aí, caminhando aqui para o encerramento, alguns impactos, o que a gente vê a partir desse ano de trabalho é um fortalecimento institucional na promoção da inovação. A aproximação com a USPIN tem sido fundamental para estimular projetos inovadores e ampliar o conhecimento da temática nos campi, aqui muito Piracicaba no nosso apoio, em Pirassununga também. Oportunidade de capacitação do time da FEALC para conduzir orientações sobre a inovação na USP aos coordenadores de projeto, no que nos cabe. E uma chegada para a gente é a oportunidade da gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com os recursos previstos nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural da ANP, da Agência Nacional de Petróleo. Na integração entre academia e setor privado, a gente traz a importância das discussões, dos eventos e dos projetos, ressaltando os desafios e oportunidades de colaboração, ênfase no papel das startups como agente de aproximação entre pesquisa e mercado, e a sustentabilidade como eixo de inovação, né, com projetos voltados à preservação ambiental e restauração de áreas degradadas, com olhar para o agro, e a colaboração com universidades em diferentes regiões do Brasil. Aqui passando mais um. E aí, em cooperação com a USPIN e o Programa de Formação de Gestores de Inovação da agência, foi em maio que a gente lançou aqui e apresentou os PGIs na nossa edição de maio. A FEALC contribuiu para garantir a presença de um bolsista pós-doc para atuação na Exalc, que é o Jamil Farcati, que está à frente de diversos assuntos de inovação na escola, na Exalc, a exemplo da internacionalização de startups e a Embrapi. E, entre as atividades, vale mencionar os esforços conjuntos da FEALC, Exalc e USPIN para viabilizar e implantar o Centro de Inovação da Fazenda Areão, onde dedicamos muitas horas ao longo desse ano de 2024, com o apoio do professor Belaschi, que lidera esse tema. E, na oportunidade dos PGIs, a FEALC viabilizou mais uma PGI, atuando na região de Piracicaba para o ano de 2024. Então, com recursos próprios, a FEALC indicou a Janaína Barreta, que está aqui, está ali atrás, que atuou em diversas atividades pelo PGI, liderando a frente de sustentabilidade e também dedicando esforços em 8 verticais, com destaque para promoção do programa DNA USP, junto a startups da Exalctec ou Exalquianas. Na frente de métricas e indicadores, ela colaborou na validação dos indicadores qualitativos e quantitativos. Na frente de startups, foco no Vale do Piracicaba, aproximação com a Exalctec, promovendo integração e coleta de dados. E na frente de sustentabilidade, estruturação e validação de um plano de ações e inclusão de questões sobre ODS e ESG em questionários estratégicos. Além disso, além de contribuições adicionais em temas importantes como colaboração no tema de proteção de cultivares, com estudo de caso e inclusão do tema no portal do inventor da USP pela equipe da USPIN. Então, caminhamos sobre essa perspectiva. Fortalecimento da presença da USPIN na incubadora da Exalc, a Exalctec, além de articulações importantes com parceiros como o Sebrae, PwC, entre outros. E ela está concluindo, já está bem pronto, a pesquisa sobre os caminhos da inovação dentro da Universidade de São Paulo. Ela conversou com mais de 15 pessoas para estruturar esse material. Ela denominou de Roadmap Caminhos para a Inovação na Exalc USP, com um recorte da escola. E aí, para concluir, a gente convida para uma live que a gente vai fazer no dia 10/12, às 19 horas, onde a gente vai apresentar esse portal. Tem essa carinha, o portal que está sendo estruturado, que detalha e reúne todos os materiais de apoio e os caminhos para estruturar as parcerias de inovação. Então, fica o convite, save the date, 10 de dezembro, terça-feira que vem, às 19 horas, a gente faz a transmissão pelo YouTube e depois o conteúdo fica gravado para apoio. E assim eu encerro a minha apresentação e seguimos juntos no propósito de fomentar inovações com impacto para a sociedade. Esse é o nosso papel. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. E aí, mudar o chapéu. Eu quero dar andamento ao nosso evento, falando um pouco da dinâmica de como é que vai funcionar essa noite. A ideia é abrir para perguntas e trocas
ao final da roda de conversa entre os convidados, mas por se tratar de uma edição especial e vai ter mais do que um palestrante, a gente deixou materiais para envio de perguntas por escrito, então pode levantar a mão se vocês tiverem pergunta, que a gente recolhe e entrega para o Rafael, que gentilmente vai fazer a mediação, e a gente vai encontrando aqui a nossa melhor dinâmica. E a partir de agora a gente vai ter um serviço de entrada e depois da roda de conversa a gente dá o início ao serviço de buffet. Então eu chamo aqui para assumir os trabalhos o mediador da nossa roda de conversa, o Rafael Saravalli. Ele é procurador jurídico da USP, ele possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, ele tem especialidade em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura, e é mestre em Filosofia do Direito para a Faculdade de Direito da USP, pela Faculdade de Direito da USP. Atualmente é procurador da Universidade de São Paulo nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, propriedade intelectual e convênios. Obrigada, Rafael. Contar também rapidamente que, além de ser o nosso segundo palestrante do FEALC Think and Drink, no começo desse ano, quando a gente foi inaugurar a nossa filial lá em Pirassununga, ele também esteve com a gente, levou a palavra da formalização de projetos. Né? Obrigada, viu, pela parceria de sempre. Está com você. Oi, boa noite. Para quem não me conhece, a Paula já mencionou, sou Rafael. Eu trabalho na Procuradoria da USP há 12 anos, com Ciência, Tecnologia e Inovação há 10. Né? De lá para cá eu aprendi, acho que, bastante. Né? Apesar da minha limitação, eu acabei aprendendo bastante, porque a universidade ela não é só uma universidade, ela é um laboratório também, né? Institucional. Nós temos mais de 50 unidades em diversas áreas. Né? E de lá para cá eu trabalhei bastante com as fundações de apoio. Né? Eu ajudei a criar os instrumentos atuais de governança da universidade em relação às fundações de apoio. E, na minha cabeça, na época, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não tinha muito claro o que é o ideal, o que nós temos e o que é o deletério, vamos chamar assim, o que é o corrompido. Né? Eu tinha, como todo advogado, a gente tem sempre o que é o errado. Né? Mas a gente não sabe o que é o ideal. Isso a gente deixa para os cientistas, gestores. Né? Mas eu trabalhei na época muito com a ideia de evitar o corrompimento da relação. Né? Mas hoje eu acho que eu tenho um pouco mais claro qual é a função de uma fundação. No início, ela começa como o gestor de projetos pontuais. Né? Um centro de estudo da governança da universidade. Depois, ela começa a ser não só uma gestora de projetos, né, mas um auxiliar do pesquisador, do cientista ali, no desenvolvimento do projeto. Né. Ele ajuda a pensar a longo prazo o projeto, para além das teses científicas, da questão operacional, para a questão mesmo de gerenciamento. Aí ela começa a ser um agente ativo no que se chama, que no Brasil a gente fala muito pouco, que é gerenciamento de pesquisa, ou Research Management, que é um tema que não se fala no Brasil, mas as fundações de apoio que incorporam isso. E na terceira etapa, ela começa a ser um centro de governança importante da ciência, né, para a universidade. E é quando ela começa a se profissionalizar. E começa a ter um compliance mais sério. Né? E, no fundo, no mundo ideal, como eu vejo, que as fundações têm que atuar, ela deixa de ser só um apêndice da instituição apoiada. Né? Ela se torna alguém que dá feedback para a universidade. E ela deixa de ser esse gestor de projeto para ser, por falta de palavra, eu vou usar hub, que é um termo que está muito em voga atualmente. Né? Mas ela se torna um hub, como esse evento que nós estamos fazendo aqui. Né? Um lugar em que as pessoas trocam ideias, trocam experiências e criam um negócio. Né? E eu acho que a FEALC está caminhando para isso, eu parabenizo. Né? Mas, mais que parabenizar, eu cobro. Né? Para vocês se tornarem isso mesmo. Para nós não ficarmos sempre para trás. Né? Vamos olhar para frente, se tornar algo maior, ser um exemplo.
Então, não é um elogio, é uma cobrança, né, Paula? Mas hoje eu queria só introduzir essa questão, porque já estou há um certo tempo, eu queria compartilhar essa minha perspectiva. Vou chamar à mesa o professor Catalani. O professor Catalani, ele, assim, me deram o currículo dele aqui, se eu começar a ler, vai acabar. Mas eu vou destacar que ele atualmente é coordenador da agência USP de Inovação. Também já foi coordenador da Inova USP, né, já foi diretor do Instituto de Química de São Paulo, chefe de departamento, atualmente também já é fellow do Royal Society of Chemistry, enfim, faz parte de outras instituições de ciência. Professor, the floor is yours. Né? Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Paula, Valdim, por proporcionar essa visita aqui e fazer mais um discurso em prol da inovação. Então, eu estava perguntando, Paula, o que você quer que eu fale para o pessoal? Ela me deu um tema geral, eu falei, eu vou usar os meus 10 minutos de 15, vai? De fala para fazer o que eu chamo de evangelização da inovação. Essa é uma tarefa que eu, o professor Raul e o pessoal da inovação da USP tem adotado com muita ênfase. Por que eu estou falando isso? Porque a USP é uma universidade... Você pode passar a minha... A USP eu considero uma universidade muito inovadora, muito empreendedora, mas eu não sou ufanista a tal ponto de achar de que ela está minimamente próxima do que ela pode entregar. Tá certo? Então, e dentro desse discurso do porquê que a USP não entrega o que devia entregar, né, tem vários fatores. Então, o nosso discurso flutua um pouco. Hoje, eu mudei um pouco o meu discurso, vou tentar abordar o porquê que a universidade, a USP, quer, primeiro a pergunta quer, né, e a pergunta precisa, né, inovar, precisa fazer parcerias, tá certo? Então, essa é uma coisa que tem incomodado muito a análise real do porquê que a Universidade de São Paulo está aquém, no meu ponto de vista. Eu tenho o meu antecessor, o Marcos Martins, ele falava assim, a USP faz muita inovação, apesar da USP. Esse era o jargão, que ele sempre falava isso. Apesar da USP, a gente ainda faz inovação. Existe uma grande dificuldade na USP em adotar a cultura da inovação, tá certo? Então, tinha um passador de slide? Ou você vai passar para mim? A primeira coisa que eu acho que eu cheguei à conclusão depois desses 7 anos trabalhando com inovação é a ideia, né, de que a universidade no século XXI ela tomou um espaço que talvez ela não tinha, né, uma responsabilidade que ela não tinha no século XX. A partir do século XXI, entramos na sociedade do conhecimento e a universidade ela é um vetor fundamental, ela é um ator fundamental nesta missão, nessa novo cenário. E o que é a USP? Né? Então, para entender um pouco como chegamos na USP de hoje, temos que entender um pouco os modelos. Existem 3 modelos clássicos de universidade, a Universidade Humboldtiana, que é aquela universidade que é pesquisa pura, é o saber pelo saber, né? E ela tem como missão criar conhecimento e formar cidadãos. A Universidade Humboldtiana ela foi inaugurada oficialmente, digamos assim, com esse nome, a partir da Universidade de Berlim, que foi criada por Alexander von Humboldt em 1800 e bolinha, na Prússia, né? Naquela época na Prússia, né? E, ao mesmo tempo, mais ou menos nessa mesma época, existia uma outra universidade, a Universidade Imperial, em Paris, que foi criada com um outro modelo alternativo, que é chamada de Universidade Napoleônica, que era uma universidade devotada à geração de cidadãos à disposição do Estado. Então,
quase que profissionalizante. Então, era uma universidade que foi instrumentalizada pela elite, certo? Para formar cidadãos que servissem a essa própria elite. E tanto que no modelo francês, né, a cátedra era de fato o valor fundamental, porque o catedrático era indicado pelo político local, pelo determinado governante local, tá certo? A USP foi criada essencialmente com a visão de uma universidade Humboldtiana, lá em 1934, mas com uma grande influência da universidade mais humanista napoleônica, porque nós agregamos muitos humanistas juntos, então ela teve essa dupla visão, né, de universidade na primeira parte do século passado, né? Bom, isso acontecia no mundo todo, mais ou menos a mesma coisa. Só que aconteceu que houve a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial foi um momento de grande explosão de inovações, da transformação de conhecimento em coisas de utilidade. Na época, para o esforço de guerra, para a substituição de materiais, ou então para desenvolvimento de armamentos. Enfim, houve uma explosão de transformação de conhecimento em impacto na sociedade, tá certo? Isso foi sacado por um cara, Franklin Roosevelt, que chamou o assessor dele, eu não me lembro, ele era diretor de um dos departamentos de pesquisa, Vannevar Bush. E esse cara, ele escreveu um relatório que ficou conhecido como Science Borderless Future, alguma coisa assim. Ele está no meu próximo slide. E foi o cara que criou, ou pelo menos foi um dos fundadores do NIH, do NSF. Tá? Ele fez uma força danada. Por quê? O Roosevelt ele falou assim, como é que a gente pode continuar com essa riqueza de transformação de conhecimento em impacto na sociedade? Isso deu o início a um novo modelo de universidade, a universidade que tem a ideia de intensa ligação com a sociedade, com a ideia de entrega para a sociedade, tá certo? Que é a ideia da extensão universitária, o outreach, no sentido exato, a palavra é extensão aqui no Brasil, né? Então, como missões atender demandas da sociedade, estimular a criação e difusão de conhecimento e o desenvolvimento social e tecnológico. Mas, assim, ao longo, isso gerou um modelo americano, o modelo anglo-americano, que teve que ser regulamentado, porque, obviamente, existia um grande interesse da universidade pelo setor privado e vice-versa, isso teve que ser regulamentado. A regulamentação mais famosa é esse Bayh-Dole Act, o terceiro quadrinho ali, olha lá, o Science, the Endless Frontier, do Vannevar Bush. Mas o mais famoso é o Bayh-Dole Act, que a gente conhece como a Lei de Inovação Americana, mas, na verdade, não foi uma lei, são várias leis, várias iterações do governo com a academia, com a sociedade, para chegar no modelo de segurança jurídica fundamental para o desenvolvimento conjunto da inovação da academia junto com o setor privado, tá certo? E isso foi na segunda metade do século passado. Isso aconteceu durante aquele... E o resto do mundo começou a perceber o que estava acontecendo e também começou a adotar esse modelo, tá certo? E isso levou àquela conceituação do tripé da universidade. O tripé da universidade que era a educação, né? Ensino, pesquisa e extensão universitária. Então, esse era o tripé da universidade segundo esse modelo, que ele pode ser escalado no modelo, né, um pouco mais explicado, né, que seria, né, o ensino levando a aumento do capital intelectual, né, a pesquisa levando a um aumento do poder de conhecimento e a extensão universitária como aumento da capacidade de inovação.
Só que no Brasil aconteceu algo diferente. Uma jabuticaba brasileira resolveu que extensão não era inovação. Eu não sei o que aconteceu no Brasil. Eu estava aqui nessa época e eu também não entendia isso. E todo mundo estava muito preocupado. Eu fazer extensão, mas todo mundo vai ter que fazer extensão. O que é extensão? Né? Extensão, pelo jeito, era você pode fazer, gastar as 8 horas que a CERT te permite para dar parecer para as empresas. Você pode dar cursos para as empresas. Era uma coisa meio assim, bem ofuscante. Não estava certo o que era. E não se falava em inovação, certo? Não se falava em inovação. Então, é isso que eu acho que foi diferente na Universidade de São Paulo. No Brasil. Isso foi uma jabuticaba brasileira. Extensão universitária não se falou em inovação até no começo desse século XXI. Tá? Até então, extensão era uma outra coisa. Na nossa história, né, então, se você pensar aqui, olha, a USP começou a trabalhar com inovação desde 1986, quando foi criado o Grupo de Apoio ao Docente Inventor. A gente já tinha lá, até mesmo antes da lei do PI, que foi lá em lei da propriedade intelectual de 96, tá certo? A gente criou a nossa Pró-Reitoria de Cultura e Extensão em 97, né? Em 97. Muito antes da nossa lei de inovação. A lei de inovação do Brasil chegou em 2004 e foi definitivamente, digamos assim, digerida em 2016 com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá certo? Então, a inovação chegou para a Universidade Brasileira em 2000 para frente. Certo? Agora. E o resto do mundo também. Tá certo? Também está todo mundo correndo atrás do prejuízo, descobrindo um modelo, que o modelo americano é um modelo que, de fato, coloca conhecimento à disposição do bem da sociedade. Tá? Então, algumas coisas mais interessantes que aconteceu mais recente na USP. Em 2021, a gente teve, finalmente, o nosso texto de política de inovação, que a gente até então não tinha. 2022 foi criada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, agora a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Né? E 2024, o nosso último ato, um ato que eu creio que vai ser fundamental para o futuro dessa universidade, que é o Escritório de Integridade e Proteção à Pesquisa. A gente pode conversar um pouco sobre ele depois, caso vocês queiram, tá certo? Mas você vê que a história é uma história defasada. O Brasil está sempre correndo atrás do prejuízo, certo? Está sempre correndo atrás das coisas acontecendo. Então, a cultura da inovação é uma cultura que ainda é pouco difundida no nosso meio. Esse é que é o problema, tá certo? E, portanto, as nossas regulamentações, ainda que existentes, não foram devidamente digeridas, não foram aceitas. Nós temos graves problemas dentro da Universidade de São Paulo para a adoção de temas do marco legal que já tem 8 anos esse negócio. E dentro da Universidade de São Paulo, você ainda tem gente que não acredita que você pode usar aquele ferramental. Vocês viram o Fácio que veio aqui? Eu estava aqui no dia que o Fácio veio. Ele deu uma excelente palestra dizendo que o kit, o mapa do kit que ele fez, digerido, a Procuradoria trabalhando em nosso bem, para o nosso bem. Esse ano eu fui em quatro eventos, o Fortec Sudeste, Fortec Nacional. Eu tive mais um evento em Fortaleza. TCU, TCE, AGU, todo mundo falando, olha, nós estamos trabalhando para que vocês usem o marco legal. E, cara, não acredito, a gente não consegue fazer isso funcionar. Está aqui o nosso amigo, né? Por isso que ele está aqui, porque ele é a favor do uso dos preceitos do marco legal, mas a gente não consegue convencer a Universidade de São Paulo a usar as benesses que essa grande revolução trouxe para nós. Certo? Então, existe ainda essa dúvida na USP, né? A Universidade Humboldtiana, né, em prol da pesquisa pura, pecaminosa quando entra em contato com o mercado, né? Então, existe esse conflito pesquisa pura e aplicada, sim ou não? Né? Então, essa é uma coisa que vocês todos têm que pensar. Eu acredito piamente, e os modelos dizem que existem 2 tipos. O modelo, aqui, um modelo de fluxo unidirecional da pesquisa pura que chega até a aplicada. Né? Você começa lá com
estudo do raio-x, né, etc. E aí, em algum momento, o alemão, né, que o Röntgen, ele inventou, que ele descobriu que o raio-x podia medir coisas através do corpo humano. Ou o DNA, né, a invenção de Watson e Crick, que chegou hoje em dia, a gente ter uma quantidade imensa de possibilidades com a manipulação genética. Mas teve invenções que começaram, teve muita pesquisa pura que começou através da pesquisa aplicada antes, né? Eu costumo dar o exemplo do conceito de entropia, né? O conceito de entropia que transpassa todas as ciências hoje em dia, tem até ciências sociais, fala-se em entropia, né? Que é a medida da desordem local. Esse conceito de entropia foi desenvolvido a partir da ideia do estudo da eficiência da máquina a vapor. Começou com a inovação, certo? E o círculo de Carnot depois virou na mão de Lord Kelvin alguma coisa que ele virou entropia. Cara, entropia é um marco na física. E começou com inovação, certo? Então, existe um ciclo de feedback obrigatório nessa história. E a estratégia da USP, então, eu ainda tenho que escutar muito disso, né? E em qual TRL que nós temos que parar? Aonde que a USP tem que parar? A USP sempre trabalhou nos TRLs de 1 a 4, todos devem saber o que é TRL, acho que eu não preciso ficar me estendendo nisso, mas é uma medida do amadurecimento da inovação, né? Então, a USP sempre trabalhou em 1, 2, 3, máximo 4, né? Mas a USP hoje ela quer fazer parte do processo como um todo. Essa é a nossa política, tá certo? É lógico que essa intensidade de engajamento ela é muito diversa. É lógico que a gente vai estar muito mais engajado no 1, 2 e 3 do que no 5, 6, 7 ou 8, 9. 8, 9 que já é a produção em si. Quando que a gente apresenta ações para a produção em si? Aí é quando a gente já está falando em a USP ajudar a financiar a startup e coisas do tipo, certo? Então, e parou? Ok. Não, volta 1. Para terminar, esse é um editorial que eu achei por acaso, né? Por acaso não, tem um grupo que vive fuçando nessas coisas, de 29 de novembro de 24. Isso foi sexta-feira passada, tá? Editorial da Science. Uma nova visão para a América, da ciência americana, por o CEO da SBPC deles, a AAAS, o presidente da National Academy of Science e um diretor de pesquisa da IBM. Então, nesse pequeno editorial da Science de sexta-feira, ele diz que o modelo de investimento federal está falido, está defasado nos Estados Unidos, é preciso repensar. Eles estão sentindo na pele a questão da perda de liderança, da competição internacional em relação ao que eles sempre fizeram. Todos aprenderam a fazer isso. Agora eles estão preocupados porque estão perdendo essa liderança, tá certo? Então, desenvolvimento de retenção de talentos, algo que a gente vem falando aqui no Brasil, né? Enfim, relevância da ciência, avanços que beneficiem todos, né? Vindo da academia. Mas o mais interessante é o que ele coloca nesse quadradinho de baixo aqui, né? Próximo de 80 anos depois do Vannevar Bush, o report dele do Fronteiras Sem Fim, aí, né? Ele diz que os modos de descoberta hoje, de inovação, são muito mais complexos, porém mais bonitos, certo? E muito mais poderosos do que o Bush lá atrás imaginou, certo? Ele precisa de uma nova abordagem, otimizar a coordenação entre os setores, engajar o público em considerar quais questões científicas devem ser perguntadas. Então, em algum momento, a gente tem que, de fato, escutar a sociedade, tá certo? E pegando aquele garoto, aquele senhor que você mostrou o slide do Fortec, é esse Thorsten Cleve, tá certo?
que ele é o diretor desse ACEU, que é o Accreditation Council for Entrepreneur and Engaged University. Ele diz: aqueles que estão colocando mais ênfase na terceira missão hoje vão ser as universidades de ponta em 10 anos. Tá certo? Essa é eu termino, eu acho que esse é o último. Muito obrigado. Essa era a minha missão aqui hoje, tá? É interessante, né, as palavras do professor Catalani sobre um aspecto que me toca, que é a regulamentação, que parece que a gente sempre está correndo atrás do prejuízo e está importando uma regulamentação que não é nossa. Então, às vezes, a gente está resolvendo um problema que não é nosso. Né? Acho que, principalmente na legislação de 2004, né, foi um problema grave. Mas depois a gente vai abrir para mais perguntas, a gente vai poder conversar mais. Agora, eu vou chamar o Felipe Daltro. Ele é diretor sênior de marketing para o Brasil e Paraguai da Corteva. Ele é um exalquiano, começou na Corteva como estagiário em 2007 e teve seu crescimento baseado no desenvolvimento do seu conhecimento e aprendizado, bem como na identificação com a cultura da empresa e inovação. Ele é graduado aqui pela USP, né, pela Exalc, pós-graduado em biotecnologia pela Universidade Federal de Lavras, com MBA em negócios pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Por favor. Boa noite a todos. Doutor Rafael, muito obrigado. Professor, também pela tua apresentação. Eu não sei quem fez o meu currículo, provavelmente alguém da assessoria de comunicação, mas eu nunca perco uma oportunidade de dizer um pouco, da forma mais simples possível, quem eu sou, né? Basicamente, o Felipe é um profissional ainda jovem do setor, que é apaixonado por agricultura. Sou nascido próximo daqui em Araras, no interior de São Paulo, dentro de uma usina de cana-de-açúcar. Meu pai trabalhou por 44 anos lá, nasci na colônia da usina. Minha família tinha propriedades rurais no entorno, principalmente voltadas para a citricultura, que hoje já mudou bastante a dinâmica, né? E desde então fui um apaixonado por esse segmento, tanto por ver uma operação gigante ali no entorno da minha família e também por dedicar todo o tempo livre que eu tinha aí nas propriedades com meu avô. Alguns dos valores que eu tenho muito forte, a religião vem daí, a gratidão vem daí, e um compromisso que eu fiz comigo mesmo ao me desenvolver na carreira foi que toda oportunidade que eu tivesse de devolver um pouco do feedback como gratidão às pessoas que me ajudaram a me desenvolver, principalmente os professores, eu faria. Então, fico muito honrado quando eu recebo um convite para vir aqui falar com a FEALC, para retornar a Piracicaba. Faziam 2 anos já que eu não vinha mais para cá. E eu vou fazer isso sempre que possível, me coloco desde já à disposição de todos vocês. Tá? Eu tive uma jornada profissional que começou como estagiário na empresa que eu estou até hoje. São 17 anos, só conheço a Exalc, só conheço a Corteva. Obviamente, naquele tempo, era uma empresa chamada Dow AgroScience, na qual eu fui estagiário. Logo nos primeiros meses de estágio, eu fui contratado. Eu atuava numa área aqui dentro da escola de zootecnia, tá? Principalmente pela pessoa que me formou, o professor Moacir Corsi, foi meu orientador. Eu entendi ali que ele estava formando muito mais um perfil profissional que a área em si que eu estivesse. E eu me conectei à Dow nesse sentido por ter um vínculo com a área de pastagens naquele momento. Obviamente, eu não tinha conhecimento profundo nenhum no que era defensivos agrícolas e coisas desse tipo. Passei por várias áreas de pesquisa da Corteva. Naquela ocasião, é um pouco do que eu vou abordar aqui depois, 4 ou 5 pessoas que eram pesquisadores da Dow foram chamados para um concurso da Embrapa. E o processo seletivo aconteceu e ninguém encontrou um perfil profissional adequado. Eu estava lá como estagiário, competente, sem a devida formação, todo mundo tinha mestrado, doutorado, inglês fluente, eu não tinha nada disso. Mas eu estava muito competente, muito esforçado para trilhar essa jornada, e assim eu comecei na Dow. A empresa me deu a oportunidade de passar por várias regiões do Brasil. Eu fui pesquisador
falava para o professor Mente, quando a gente vai para uma região, a gente vira pesquisador de tudo, entomologia, plantas daninhas, fungicidas, biotecnologia. Então, não tinha tanto ali uma especialidade, tal qual alguns dos meus colegas que tinham uma formação maravilhosa. Mas, assim, isso me deu bastante oportunidade. Eu morei em Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Em um determinado momento, a empresa investiu em mim para fazer a pós-graduação que eu fiz em Lavras, em biotecnologia, quando estavam lançando os primeiros BTs, ali em 2013, 2014. Deu até problema nessa época depois, estão vivendo isso de novo. E fui para fora do país por um tempo, por um ano, para também fazer pesquisa lá e trazer uma nova geração de biotecnologia que ainda nem foi lançada. Tá? Me chama a atenção, por que eu estou trazendo isso? Bem rápido. O discurso que foi apresentado aqui. Eu me lembro que eu cheguei nos Estados Unidos, a nossa sede fica em Indianápolis, e eu ficava sediado dentro da Universidade de Purdue. Tá? E eu saí com um professor para rodar 25 estados americanos, olhando a área de experimentação, iniciativa privada e tal. E eu falava para o Marvin, que era o professor, ele falou, mas eu não entendo esse modelo. Ele falava, Felipe, eu sou um extensionista. 60% do meu tempo é extensão. O departamento é equilibrado, de forma que a gente tenha atividade interna, do meio da cadeia externa. Então, quando eu vi ali o novo foco, me veio muito à mente isso. O tempo que eu dediquei viajando estados, falando com outros pesquisadores de outras universidades, isso foi muito rico. Eu acho que é um modelo que cada vez mais tem que se desenvolver para aproximar a iniciativa privada e para a gente junto fazer a inovação que o Brasil precisa. Tá? Então, enfim, dada a minha história, depois de muito tempo eu liderei a unidade de pesquisa da DAO, a estação experimental que nós temos em Mojimirim aqui hoje, é a maior do mundo nossa, está muito próximo daqui, convido quem quiser para conhecer em algum momento, e totalmente integrada, defensivos, sementes e biotecnologia, produtos biológicos e nutrição de plantas, além de agricultura digital. É uma área que eu estava falando para o professor Menta, e quando eu liderei, fui estagiário lá, depois liderei a unidade, tinha 40 hectares, hoje está indo para 110. A gente não para de adquirir e crescer, e para a unidade de pesquisa isso é muito grande. Né? E eu fiquei 7 anos da minha jornada profissional vinculado à área de pesquisa. Em algum momento me convidaram para ir para a área de marketing, primeiro no Brasil, depois na América Latina, onde basicamente o meu papel foi desenvolver os business cases do que vinha de inovação até fazer o deployment no campo e levar isso da melhor forma ao agricultor. Então, isso me ajudou muito a desenvolver outras habilidades como perfil profissional, muitas dessas que eu prego hoje, que dentro da universidade a gente tem que fazer aflorar mais cedo. Tá? Eu vou passar aqui para vocês uma apresentação institucional. Em algum momento eu vou parar, combinei até aqui com o Dr. Rafael, e depois eu vou aprofundar um pouquinho mais do que eu vejo de oportunidade para esse tipo de relação. Tá? Então, com toda a gratidão que eu expressei de estar aqui já, muitos de vocês talvez não conheçam a Corteva. Eu tenho certeza, se eu perguntar e pedir para levantar a mão aqui, talvez pela área de atuação ou simplesmente porque é uma empresa nova. Vamos ver se eu acerto aqui. A Corteva tem muito essa abordagem de ser uma nova empresa puramente agrícola, a única puramente agrícola do setor, para um mundo novo. Tem tudo a ver com inovação. Então, parece bobagem, mas vocês vão ver que a origem da Corteva era ter duas empresas, basicamente empresas mães gigantescas, a Dow Química e a DuPont, que tinha também uma parte de defensivos e uma parte de sementes e biotecnologia. Era muito bom, obviamente, o nível de investimento e por aí vai, mas tampouco tinha todo o foco necessário em agricultura. Então, a Corteva nasce e depois tem um spin-off da divisão agrícola da Dow e da DuPont e vira a única empresa puramente agrícola do mercado e permite com que todo o capital de pesquisa e desenvolvimento, a base do nosso lucro, que é revertida para isso, seja realmente aplicada para a agricultura. Assim como no Brasil, nós sabemos aqui que boa parte do PIB, direto ou indiretamente, está relacionada ao agro, 25%, talvez se a gente explorar itens indiretos, como a Corteva, que é uma indústria, nós vamos passar de 40%, e nem todo que é gerado no agro reverte para o agro. Isso acontecia também nesse tipo de indústria. Tá? Existia uma política, uma certa distribuição, tem que financiar a divisão de tintas, a automotivo, a de poliuretano, espuma e por aí vai, e sempre as divisões agrícolas tinham muito valor. Tanto é que hoje a Corteva vale mais que a Dow e a DuPont, e em algum momento chegou a valer mais que as duas juntas. Tá? As ações foram lançadas em 2019 a $25, e esses dias bateu $65. Então, muito isso fruto da inovação
E essa palavra é o que a empresa sempre carregou por trás. Para quem não conhece um pouco mais a fundo, o nome da Corteva nasce super relacionado à agricultura. Coração da natureza. Esse é o significado do nosso nome. E o logo da Corteva, para quem está vendo no cantinho ali, aquela bolinha azul, a inspiração daquilo é quando a gente voa de avião, vê um pivô todo rabiscado ali embaixo. Então, um pouco dessa imagem. Ou seja, quando a gente fala dessas nuances de ser uma empresa puramente agrícola, realmente é isso, é no DNA mesmo. Tudo que a gente faz tem a ver só com agricultura e nenhuma outra atividade marginal. A abertura de capital, então, foi feita em Nova York, em junho de 2019. Foi aí que foi divulgado o nome. Então, muita gente conhece a Dow, a DuPont, a Pioneer Sementes, a Dow tinha adquirido a Codetec, a Dow Sementes, enfim. Até hoje nós estamos vivendo um ambiente corporativo de integração de sistemas, toda essa burocracia, mas a Corteva em si tem capital aberto lá fora e sempre é olhada pelo investidor como a única empresa puramente agrícola do setor, para o bom e para o mal. Em anos de crise, como nós estamos passando uma dificuldade agora nesses segmentos onde a Corteva atua, não tem as costas quentes como tinham aquelas grandes empresas, né, de 50, 70 bilhões de dólares. O propósito da Corteva é muito lindo, é de enriquecer a vida de quem produz e de quem consome, garantindo o progresso das próximas gerações. Quando a Corteva foi lançada, um pouco do que o nosso CEO falava era que ele queria lançar a Corteva como uma empresa mais que de insumos para a agricultura, uma empresa também que tocasse o ramo alimentício, que fosse desbravar outras barreiras e que tocasse o consumidor, não só o cliente, quem produz, o agricultor. Tá? Isso tem a ver com um modelo já de inovação também que permite, cada vez mais, a gente levantar uma bandeira do agro, entrar nas cidades, falar o idioma do urbanoide. Nós tivemos um evento em São Paulo no ano passado, gigantesco, vou fazer no ano que vem também, dentro do Allianz Parque, com 22 mil pessoas, numa grande cidade, falando de agro, com uma agenda incrível. Então, esse é o tipo de coisa que a gente prega e leva para sempre falar também com o consumidor, falar de sustentabilidade, de futuro. E uma coisa que na nossa aspiração ganhadora é de ser a empresa agrícola mais valiosa do mercado, focando em sementes de milho, sorgo, soja, algodão, trigo, por aí vai, segmentos de proteção de cultivos e biológicos, chave, e oferecendo soluções integradas e inovadoras. Essa é uma veia muito importante para a pesquisa de institutos de pesquisa, universidades, quando a gente se relaciona como Corteva. Pesquisa integrada. Tá? É uma empresa muito completa, que tem todos esses pilares, tem um ecossistema formado, eu acredito muito nessa palavra ecossistema, acho que a FEALC se propõe um pouco a fazer esse papel, conectar todos os pontos aqui do que a universidade tem. Tá? E a gente acredita muito que, em pouco tempo, o agricultor não vai querer receber mais tantas pessoas na propriedade. A própria Corteva, se você deixar, vai 10, 15 representantes, cada um de uma área diferente, falar de um produto diferente. Então, essa pesquisa integrada, esse conjunto de soluções, gera uma situação de relacionamento consultivo, de valor agregado. E a gente acredita que está plantando essa semente como Corteva, por isso, muito da veia das nossas pesquisas e do nosso investimento vem para isso. Tá? Os valores da empresa estão ali, construir junto, se destacar, ser curioso, obviamente, além dos básicos, de ser íntegro. Eu gosto muito de construir junto, se destacar e ser curioso. Isso é parte do meu berço de pesquisa e desenvolvimento, que eu carrego até hoje nas funções onde eu estou. Tem muito mérito, inclusive, da minha atuação hoje, por ser uma pessoa muito focada em dados, em análise, em tentar mudar a empresa, inclusive comercialmente, tendo essa ótica por trás, que é da minha raiz, e eu valorizo muito. Eu peguei 3 materiais aqui, que estão até em inglês, eu agradeço que esse público aqui tem plena capacidade de acompanhar, não vou passar por tudo, mas nós acabamos de ter uma sessão de investidores, que acontece a cada 2 anos, na Bolsa de Nova York. Isso foi, talvez tenha a data aí, mas deve ter sido dia 15 ou 16 de novembro. Acabou de acontecer, tá? Basicamente, quando o nosso CEO fala assim, por que tem que existir uma empresa dessa? Soluções para a agricultura. Basicamente, 3 vertentes. Segurança alimentar. Poxa,
um mundo que não para de crescer, gente para alimentar, isso é o básico, todos nós conhecemos essa realidade, é parte do propósito de cada um aqui no coração, na cabeça. Mudança climática, não entrar em discussão aqui se realmente tem aquecimento global ou não, mas o fato é que toda vez que acontece situações de instabilidade, cada vez estão mais frequentes, enchente, calor excessivo e tudo mais, as culturas têm são afetadas de alguma forma em termos de produtividade. Então, ter o desenvolvimento de pesquisa associado a isso é muito importante para garantir para o agricultor, para o consumidor, que eles cresçam as culturas e tenham estabilidade. E uma das coisas que sempre teve, olhando longe ao dirigir, na cabeça da Corteva, desde a formação dela, transição energética. Que bom estar no Brasil, um país que lidera essa pauta, que tem aqui nessa região, inclusive, que tem um etanol super forte, mas cada vez mais oportunidades de iniciativa pública, privada, entre a própria iniciativa privada, vem para fomentar mais essa transição, e eu vou falar um pouquinho mais em detalhe. Então, uma das coisas que me orgulha muito, como funcionário relativamente jovem de casa, que fui me desenvolvendo, é que a Corteva, quando eu olho lá na frente, ainda com a minha veia de pesquisador, eu falo, poxa, eu quero saber o que o que vai estar acontecendo na minha empresa, não amanhã ou daqui 3 anos, que para a pesquisa é muito pequeno. Esse primeiro pilar aqui está falando de melhoria contínua. O que é isso? Melhorar a genética do que nós temos, das variedades de soja, de milho, de sorgo, por aí vai. Diferenciação do portfólio de proteção de cultivos, excelência operacional. Quando a gente vai já para o médio prazo ou lá na frente, poxa, aí começou a ficar interessante. Estou falando de novos produtos, onde eu quero cada vez mais que as universidades se juntem a mim, desde um pré-lançamento até a implementação para os modelos de manejo que existem no mercado, e lá na frente a gente tem liderado iniciativas como edição gênica, biocombustíveis e também híbridos aí, novos em algumas culturas. Tá? Por que isso aí acontece? Basicamente, cada um desses pilares tem uma razão de existir. Existe um banco de germoplasma, um banco genético, uma expertise dentro da empresa hoje, que está não só atendendo a própria Corteva, como grandes parceiros. O pilar nosso de Gene Editing virou a gente chama internamente de Science as a Service. Nós estamos atendendo mais de 40 empresas globais hoje, usando essa tecnologia. Suzano é um exemplo aqui do Brasil, tá? Usando essa tecnologia para acelerar pesquisa e desenvolvimento. A parte de produtos biológicos, que nós estamos crescendo bastante. Recém adquirimos também nutrição de plantas, a Stoller, a Symborg, uma empresa espanhola, nos tornamos líderes do mundo, foi muito por know-how, por conhecimento de como fazer. A Corteva tinha, há pouco tempo atrás, um pipeline para os próximos anos aí de lançar 10 novos produtos. Com o Gene Editing aí, nós estamos falando já de mais de 200. Então, assim, isso tudo é bem disruptivo, isso vem para agregar valor para o produtor, vem para trazer coisas novas para esse ambiente de universidade, instituição de pesquisa. Tá? E, basicamente, aí são as razões do porquê cada um desses pilares de biofuels e também população crescente nos instigam e faz a gente movimentar recurso para isso aí. A Corteva investia, no início da sua formação, 6% do lucro líquido em pesquisa e desenvolvimento. Hoje passou a fazer 8%. Para atender esses novos pilares de futuro, a terceira plataforma lá, nós já divulgamos na relação com investidores agora, que nos próximos anos nós vamos acelerar isso a 10%. Então, eu me orgulho muito de ver uma empresa que está, muitas vezes, enxugando outras áreas comerciais, que não é muito o que acontece no mercado, para acelerar essa máquina de lançamento, de investimento e de percepção de valor. Quando a gente faz uma pesquisa com agricultores, com parceiros comerciais no Brasil, a primeira palavra que linka a Corteva é inovação. Obviamente, passa por uma inovação muito forte em produto. Eu ainda me lembro quando, aqui mostra um gráfico de projeção de biocombustíveis pelo SAF, aí, em 2024 até 2050, crescendo 8 vezes, ou 4,5 vezes, está tendo muito incentivo, subsídio, governo americano, governo europeu, e a gente tem toda a particularidade do Brasil aqui de ter 2 safras, enfim, melhorar regiões que são safrinháveis, ainda não são aproveitadas, para destravar esse potencial. Eu me orgulho muito de ouvir, uma das reuniões no começo da Corteva, eu fazia parte de um time global de liderança. Nós sentamos, o CEO sentou com vários dos bancos de investimento americanos. Eles falavam assim, olha, eu consigo convencer qualquer investidor a comprar uma ação da Corteva daqui 3 anos, mas não agora. Por quê? Porque a Corteva tem um modelo estabelecido de pesquisa e desenvolvimento fantástico.
é o melhor pipeline da indústria, eu vou cobrir isso mais à frente, para defensivos, para biotecnologia, por aí vai. Mas, como todo mundo aqui sabe, processo de fusão entre empresas, tem tudo para atrapalhar, sinergia para todo lado, entregar resultado para investidor. Passou uma fase muito difícil. E esses pilares foram que permearam e fizeram agora uma entrega formal, depois de 5 anos de empresa, um bom valor provado de criação de valor, de royalty, de novas tecnologias lançadas e dessa semente do futuro plantada como Corteva, e muito disso foi o que destravou o potencial que a empresa tinha, o valor das ações e por aí vai. Então, se a gente olha por essa ótica mais recente, inclusive de inteligência artificial, olhem aí o quanto se atribui de que esse tipo de tecnologia acelerou na Corteva proteínas de biotecnologia, produtos biológicos, metabólitos microbiológicos, performance a campo, ou seja, para cada um tem um índice de como a gente vem usando um mundo da inovação ao redor do agro, que é uma indústria gigantesca, para acelerar o que a gente já era capaz de fazer. Tá? E um ponto muito importante, eu vou focar no primeiro ali em azulzinho. Toda vez que vocês virem a liderança da Corteva falar em inovação, eles vão falar em inovação sustentável. Nenhum nem outro. Tudo que a Corteva tem feito tem a ver com sustentabilidade. Já foi o dia que algum avanço de uma molécula inseticida, fungicida, o que for, porque é bom para performance, para praga ou para doença, vai ser avançado na empresa. Então, sempre tem que ter algum atributo. Isso está no desenvolvimento das embalagens, isso está nos produtos biológicos, isso está na molécula em questão, se ele é uma química verde, uma coisa mais de proteção a quem aplica, ao ambiente, ao solo e por aí vai. Então, tem um compromisso aí de que até 2025, muito do portfólio da Corteva seja completamente renovado. Muito em função disso, muita gente não entende. A Corteva se desfez de várias soluções comoditizadas e antigas, super tradicionais, como o glifosato, como o 2,4-D, como várias outras moléculas. E à luz do agricultor, isso é necessário para o sistema de produção. E, poxa, a Corteva vai nichar, vai virar uma empresa de alto valor, de pura inovação. Mas a gente acredita muito nisso. Em mercados como o europeu, que estão banindo aí produtos muito rápido, ano após ano, a gente tem crescido bastante, muito em função dessa inovação, da qualidade dela. Tá? E, obviamente, a gente tem aí cada um dos projetos, das moléculas, das frentes de trabalho associados à biodiversidade, clima e diversidade e equidade dentro da Corteva é uma coisa muito importante. Nós ganhamos prêmios consecutivos aí sobre inclusão de gênero, racial e por aí vai. Eu posso trazer aqui os números do ano passado, não ainda atualizado, que deve estar fechando agora, até por um período de silêncio ainda. O Brasil é muito material para a Corteva, mas basicamente uma empresa que fechou ano passado com 17 bilhões de dólares, em 2 vertentes principais, e aqui biológicos e nutrição de plantas está dentro de proteção de cultivos, assim como biotecnologia está dentro de sementes. Tá? A América Latina, que se lê aqui, onde o Brasil representa mais ou menos uns 70%, historicamente, é 22% da Corteva, projetado para ser o maior mercado da Corteva no mundo. Está em franco crescimento. Quando nós começamos a Corteva aqui no Brasil, 5 anos atrás, era mais ou menos 1,5 bilhão. Olha aí, está batendo 4 bilhões na América Latina, e a gente não para de crescer e ganhar espaço. Esse é uma página mostrando mais ou menos o tamanho da Corteva no mundo, 22.500 funcionários, acessa mais de 100 cultivos, 125 países, 17.400 patentes, 65 ingredientes ativos, 100 unidades de produções, 120 estações de pesquisa e desenvolvimento para as diferentes frentes. No Brasil, isso vai para 3.000 funcionários, 6 escritórios, 8 unidades de produção, 1 de embalagem, 11 estações de pesquisa e desenvolvimento, 2 centros de distribuição. Tá? E nas mais diferentes regiões do Brasil, aí está um pouco do detalhamento de onde está o quê, mas nas principais praças produtoras, a gente está instalado e a gente tenta fazer com que essas unidades sejam multiproposta. Nós estamos lá em Planaltina, uma fábrica gigante de produção de soja, em Formosa, a maior do mundo de produção de milho. Ali tem um anexo, é uma estação experimental para defensivos, para sementes também, para que a gente tenha desenvolvimento nos biomas do Brasil, em cada uma das particularidades, e, obviamente, se conecte com ecossistemas também, universidades, institutos de pesquisa dessas regiões, para falar o idioma mais próximo possível do agricultor. Tá? 2024 a gente tem falado que é um marco para a Corteva, porque, como eu disse para vocês,
nascendo ali a raiz da nossa empresa de três empresas gigantescas e de uma raiz muito forte, assim como você mencionou, professor da USP, desde 34, as dificuldades que tem, às vezes o processo, a burocracia. Poxa, juntar 3 empresas e se levar ao pé da letra mais ainda, que tem a Dupont ali tem a Pioneer, a Daut e outras 2. Enfim, foi um processo de 3 anos muito complexo. E o tempo de formação de uma nova cultura também leva tempo. Historicamente, os dados mostram que leva de 5 a 6 anos. Nós estamos bem aí. E passa ali em 2021, até agora a Corteva começa a colocar de pé alguns projetos de crescimento, justamente para se adequar mais ao Brasil. Um deles foi forte na área de pecuária, outro na área de cana-de-açúcar. Nós éramos a 9ª empresa em cana-de-açúcar, não era estratégico, porque era uma coisa importante no Brasil, mas não era no mundo. Começamos a investir aí, já somos a 3ª hoje, vamos por liderar vários desses mercados. E em 2024, a Corteva está mais preparada que nunca. O mercado inteiro está sangrando, as ações estão caindo de todo mundo, a Corteva cresce 30%. Nós contratamos 230 pessoas novas esse ano, está todo mundo demitindo. E a gente acredita muito na tese do Brasil. O nosso presidente defendeu muito esse nível de investimento e falou, olha, quando as ações caem, todo mundo vende, a gente compra. O Brasil é o Brasil, o potencial agrícola está aqui, vai estar aqui daqui 5, daqui 10, daqui 15, e é a hora da Corteva estar mais leve, operando e capturando todo tipo de oportunidade para fazer essa inovação chegar ao campo mais cedo. Tá? Aqui um pouquinho do que a gente tem em termos de portfólio, semente de soja, milho, algodão, licenciamento. Em cada uma das frentes de trabalho, basicamente tem soluções, produtos aqui defensivos agrícolas que são históricos, mais tradicionais, lançamentos e coisas que estão chegando. Tá? Então, é uma máquina de inovação, que é muito do que o investidor falava, e a gente agrega aqui recentemente os biológicos. Eu vou falar um pouquinho mais disso. E vou parar por aqui, queria agradecer um pouquinho, já vou entrar numa nova parte, tá? Mas o mais importante era esse escopo da empresa, para que eu possa, então, acelerar, no segundo momento, um pouco mais de detalhe de como eu acho que a gente possa colaborar junto.